Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, reunião dirigida pela Sociedade de Homens da Igreja, todas as sextas-feiras. E nesta noite nós estamos aqui em nossa residência pelos motivos que já é de conhecimento de todos os irmãos. A nossa meditação nesta noite vai ser baseada por que orar? Por que orar? E o que é a oração? E nós vamos ter como orientação o nosso catecismo maior, que está inserido na nossa confissão de fé. E nós temos na pergunta que é oração, a seguinte resposta: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Diante dessa colocação, nós temos textos na Palavra de Deus que nos dão orientação para esse momento. E um dos textos que nós temos como orientação é o Salmo de número 62. O Salmo de número 62, ele, no seu versículo 1, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus há essa espera silenciosa. Nós temos que confiar. E a nossa alma, nesses momentos da nossa vida, ela está bem, assim, silenciosa pelos acontecimentos que está envolvendo o universo. Deus é onipresente. Então nós temos plena consciência de que Deus está conosco em todo lugar, em todo momento, em toda hora que nós nos dirigimos a Ele, com sinceridade e com o desejo realmente de fazer aquilo que nós acabamos de ler aqui como resposta sobre o que é oração. É uma oração de oferecimento a Deus. É o meio de graça que Deus nos deixou e graças a Deus por isso, porque Ele nos dá a oportunidade de nós podermos conversar com Ele, expor diante dEle essa necessidade desta alma silenciosa. Alma silenciosa que precisa confiar no Criador. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, conforme o registro das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis. E Ele nos deu esta grande bênção de nós podermos nos dirigir a Ele. E por isso nós temos esta facilidade de nos comunicar com o Criador, que é o nosso Deus e Pai. O versículo de número 8 do mesmo Salmo 62 fala para nós confiarmos nele. O povo em todo tempo derramar perante ele o seu coração, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós somos fracos
temos as nossas fragilidades nos momentos mais difíceis, aceleradas, e felizmente Deus nos dá essa condição de nós colocarmos diante dele as nossas necessidades, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, para que ele bondosamente possa estar olhando para nós e estar na sua soberania, nos concedendo aquilo que nós precisamos. Nos concedendo aquilo que nós precisamos. Por isso, a resposta à pergunta do nosso catecismo, que é: o que é oração? Ela nos diz: a oração é o oferecimento de nossos desejos a Deus. Tudo que nós desejamos, com sinceridade, nós devemos colocar diante de Deus. Se Ele vai nos dar, depende do que é melhor para nós. Depende se Ele vai conceder ou não. Deus é soberano, Ele sabe daquilo que é melhor para a nossa vida. Então, a nossa vida deve ser uma vida de oração. Nós não podemos viver sem orar. Os grandes vultos da história cristã foram sempre pessoas que se dedicaram longamente à oração, que é uma comunhão íntima com Deus. O próprio Senhor Jesus ensina dizendo que quando nós queremos orar e falar com Deus sossegadamente, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos dirigir a Deus. Então, nós estamos vivendo um momento que nós não podemos ir à igreja. Nós estamos atendendo às recomendações das nossas autoridades governamentais e daqueles que cuidam da saúde do povo. E nós precisamos fazer isso. A Bíblia também nos ensina a atender às autoridades. São constituídas por Deus para o bem do povo. Mas Deus não está presente só lá na igreja. Ele está presente em nós, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa vida, naquilo que nós fazemos. E por isso Jesus ensinou: entra lá no teu quarto, fala com Deus, conversa com Ele. E Ele vai ouvir a tua oração. Nós vamos orar nesse instante para que Deus esteja com o seu olhar paternal sobre todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Deus cuja presença nos encontramos, Deus que abre para nós esta graça de podermos nos dirigir ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus que olha para nós, ó Deus, e nos contempla lá dos altos céus, olhando para as nossas necessidades, ó Deus, para as coisas que nós precisamos na nossa caminhada aqui neste lugar onde o Senhor nos colocou para os dias que nos concede de vida sobre a face da terra. Deus amado, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que nos tens dado, pelo conhecimento que o Senhor nos dá da tua santa palavra, ó Deus, pela salvação que temos na pessoa do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela existência da tua igreja sobre a face da terra, para que ela possa ser uma luz a iluminar o caminho daqueles que procuram agradar ao Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, nosso Deus e Pai, para todo este grande universo. Nesse momento tão difícil, meu Deus e meu Pai, em que a humanidade está enfrentando uma luta tremenda com essa enfermidade terrível que tem ceifado muitas vidas, ó Deus. E só o Senhor sabe por quê, meu Pai. Só o Senhor conhece os motivos, as razões.
Nós te pedimos a tua bênção, Senhor nosso Deus, para todos os homens criados à tua imagem e semelhança, ó Deus. O Senhor abençoe todas as nações, todas as autoridades. Ajuda, Senhor, dê sabedoria para que eles possam, iluminados pelo teu Santo Espírito, encontrar medicamentos, ó Deus, formas de amenizar as dores, Senhor nosso Deus, daqueles que estão enfermos e também de todos os seus queridos. Pedimos de uma maneira especial pela nossa pátria brasileira, ó Deus, aonde nós vivemos. Abençoa, Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa pátria. Abençoa, Senhor nosso Deus, os nossos governantes, o presidente da República. Dá-lhe sabedoria, Senhor Deus e Pai, prudência, inteligência. Ajuda, Senhor nosso Deus, coloca as tuas mãos sobre ele, ó Deus, o qual constituíste para governar esta grande nação, ó Deus, com muitas pessoas, ó Deus. Abençoa, Senhor nosso Deus, os seus ministros. Abençoe aqueles que estão na área de saúde, Senhor nosso Deus. Ajuda, guarda, livra eles, ó Deus. Muitos têm perdido a vida, ajudando o seu semelhante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa o nosso governo. Abençoa, Senhor Deus, os nossos senadores, os nossos deputados, os vereadores, prefeitos, ó Deus. Todas as autoridades, ó Pai, que eles possam se voltar para o Senhor, procurar sabedoria dos céus, ó Deus, para conduzir esse momento difícil que nós nos encontramos na nossa nação. Abençoa, Senhor Deus e Pai, a tua igreja, na vida dos pastores, ó Deus, na vida daqueles que o Senhor chamou para o ministério da pregação da tua santa palavra, ó Deus, para que eles possam ter compaixão, ó Deus, vivendo, Senhor nosso Deus, ao lado daqueles que estão sofrendo. Te agradecemos porque o Senhor tem levantado muitas e muitas pessoas, ó Deus, com o coração aberto para cuidar daqueles que se encontram necessitados, ó Pai. Abençoa, Senhor nosso Deus, todos aqueles que têm se voltado, ó Deus, para o Senhor, para poder ajudar o seu próximo. Pedimos a tua bênção para a tua igreja em Vila Eutália, igreja presbiteriana, Senhor nosso Deus, e os nossos irmãos, as famílias da igreja, ó Pai. O Senhor conhece cada lar. Abençoa, Senhor nosso Deus, os teus servos. Abençoa o reverendo Lindbergh, pastor da igreja. Dá-lhe saúde, Senhor nosso Deus e Pai. Sabemos do seu sofrimento, do conhecimento, ó Deus, das mais diversas dificuldades que tem encontrado na vida das suas ovelhas, na vida daqueles que têm procurado o teu servo, ó Deus, para uma orientação, para uma palavra de amor, de paz. Dá-lhe sabedoria, Senhor Deus, abençoe o seu lar, sua família, seu filho, que está lá em Portugal, Felipe, ó Deus, a sua filha, que está lá na Inglaterra. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus e Pai, que abençoe todos os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, os enfermos. Coloca as tuas mãos sobre eles. Cura, Senhor, nosso Deus, assim for a tua santa e bendita vontade. E ajuda-nos, ó Deus e Pai, para que nós possamos sempre ter essa consciência da bênção de nós podermos nos dirigir ao nosso Deus e Pai Criador. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, nas nossas fraquezas. Dá-nos, Senhor, nosso Deus, saúde e que nós possamos sempre estar debaixo dos teus paternais cuidados. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. E ele também nos ensinou a orar, meu Pai. E nós vamos ver em seguida aquilo que a tua palavra nos orienta sobre a nossa vida de oração. Amém. No Salmo de número 10, no versículo 17, nós encontramos
as seguintes palavras: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalece o coração e lhes acudirá. Como nós dissemos no início, Deus é o Deus criador de todas as coisas. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele cuida de todos. De todos. A sua graça é sobre todos. Ele tem o seu olhar paternal sobre todos. E todos precisam se dirigir a Deus. E nós devemos orar somente a Deus, somente ao Criador, somente ao nosso Pai Celestial. Isto é uma orientação bíblica. Nós precisamos crer na Bíblia. Nós sabemos que há muitas pessoas que não creem, mas também sabemos que nas horas de dificuldades as pessoas recorrem às orientações religiosas para as suas vidas, porque sentem a necessidade de procurar Deus. Deus, como diz Santo Agostinho, é a necessidade das necessidades. O homem criado à imagem e semelhança de Deus tem um sopro de vida do próprio Deus. E ele só é feliz quando ele vive com Deus. E Deus o abençoa quando ele vive para ele. Por isso nós devemos orar somente a Deus. Porque Ele é que pode nos ajudar. Dentro da sua soberania, dentro da sua sabedoria, dentro da sua vontade, Ele concede para nós tudo o que nós precisamos. No relato do livro de 1 Reis, no capítulo 8, aquela oração que Salomão faz no templo, ele cita no versículo 39 do capítulo 8, fala com Deus onisciente. Ele pede a Deus que ouça a sua oração e pede o perdão dos seus pecados. Todos os cristãos que leem a Bíblia conhecem essa oração de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E este homem que tinha uma vivência com Deus, ele sabia que Deus poderia realizar aquilo que ele estava pedindo. Então ele fala com Deus, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. O Deus que está presente em todos os lugares. Como nós dissemos, não podemos estar lá no templo, organizado como igreja, não podemos estar junto com todos os nossos irmãos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está presente, nós devemos ter consciência disto. Deus está ouvindo as nossas orações e certamente Ele vai responder de acordo com a sua vontade soberana e da melhor forma que assim for para todos. E a Bíblia também nos ensina outra informação muito importante, meus irmãos. Muito importante. É que nós devemos orar a Deus, Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Mas nós temos um mediador, um único mediador, um só que a Bíblia registra, que é Jesus,
Ele é o nosso mediador. E nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, para que as nossas orações possam chegar ao trono de graça de Deus e serem ouvidas, porque Jesus veio a este mundo, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Então nós oramos a Deus, ao único Deus, e oramos em nome de Jesus, para que Deus possa nos atender. Em João capítulo 14, versículos 13 e 14, está assim registrado que Jesus, é em Jesus que nós devemos falar com o nosso Deus e Pai Criador. Está registrado no capítulo 14, os versículos 13 e 14, as seguintes palavras: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós devemos orar a Deus, Pai, mas devemos orar em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Todos os méritos aos nossos pedidos estão sob o olhar de Jesus. E Ele coloca diante de Deus as nossas petições. Nós cremos em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus que nos ama a ponto de mandar o seu Filho a este mundo para morrer num sacrifício vicário para a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos crer nisso, para o sossego da nossa alma, para que nós tenhamos confiança de que a nossa vida não está restrita a este mundo terreno. Nós somos caminhantes, andantes neste mundo, num tempo determinado por Deus. Mas nós temos uma pátria, a pátria celestial, preparada por Deus, para que todos possam viver eternamente com Ele. Para isto, nós precisamos crer no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Ele, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou, está diante de Deus e que é o nosso Salvador. Então, a nossa oração a Deus, o nosso pedido a Deus, é que todos possam ter esse desejo de se dirigir a Deus, confiando nele, colocando diante dele as suas necessidades, para que ele possa, com seu olhar paternal, dar para nós aquilo que nós precisamos. E nós precisamos e dependemos de Deus. Tudo, meus irmãos, tudo. Nós dependemos de Deus. Jesus, certa feita, faz uma colocação, depois de conversar com algumas pessoas, ele diz, olha, um homem tinha uma propriedade e ele plantou muito e a sua propriedade produziu demais, e ele não tinha onde estocar tudo aquilo que produziu, as suas coisas. E ele disse, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, eu vou construir celeiros grandes, estocar tudo, regala-te minha alma. E Jesus conclui dizendo assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem, para quem irá? Para quem vai ficar? Nós precisamos ter esta consciência de que tudo que nós precisamos para viver neste mundo
Deus coloca nas nossas mãos gratuitamente. Tudo foi sempre assim. Deus sempre acudiu a humanidade toda. Ele não dá privilégio para ninguém, é para todos. Todos têm essa bênção de Deus. Nasce o sol, a chuva, as plantas, o alimento, para todos. Mas não precisa excessos. Olha o que está acontecendo, meus irmãos. Olha o que está acontecendo para todos indistintamente. Não há nenhum que esteja colocando a sua cabeça no travesseiro e dormindo sossegado, a não ser aqueles que têm a confiança de que Deus é o seu pastor e nada lhe faltará. Esta é a grande verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo que eu preciso, Deus vai colocar para mim. O que é necessário. Então, nós precisamos orar a Deus. Precisamos ter uma vida de oração. A oração nos molda diante de Deus, diante da sociedade, diante das pessoas. Esta intimidade com Deus, diz o Salmo 25, é para aqueles que temem a Deus. Temer a Deus é amar a Deus. Que Deus possa dar esta consciência a todos nós que conhecemos a palavra de Deus. A igreja de Vila Eutália, aos homens de Vila Eutália, para que eles se desprendam, para que eles possam continuar na sua luta de vida espiritual, de amor à igreja, de amor ao próximo, de amor ao seu lar, de amor às coisas que Deus tem colocado nas suas mãos para serem administradas em benefício daqueles que estão ao seu redor. Para todos nós, que Deus nos ajude e que a bênção de Deus realmente esteja sobre todos os lares de todos os nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos chegando ao encerramento da nossa reunião. Obrigado pela atenção de todos os irmãos. Mas nós vamos cantar um hino que reflete esse momento especial de oração. É o hino de número 129, no Inário Novo Cântico, que é usado pela nossa igreja. E esse hino tem como título Vigilância e Oração. Hino de número 129. E nós vamos orar, encerrando assim o nosso momento de oração. Vigiai e ora o coração pequeno, temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos
celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar vigiarei, orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos meditando na Tua Santa Palavra, suplicando, Senhor nosso Deus, que ilumine as nossas mentes para que nós possamos cada vez mais e melhor compreender os Teus ensinamentos, para que nós possamos viver realmente de acordo com Tua santa e bendita vontade, ó Deus. Ajuda-nos, guarda-nos sob os Teus cuidados, livra-nos de todo mal, perdoa, ó Pai, os nossos pecados, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor.